Como eu dizia no outro vídeo, estava só eu e Deus ali naquela salinha. E a glória de Deus se manifestou de uma forma ali tremenda que eu não via que estava numa salinha. Parecia que eu estava dentro de uma lâmpada, de tanta luz, de tanta presença de Deus naquele lugar. E eu ali ajoelhada, e eu tive uma visão de um trono. Eu vi um trono assim, eu não conseguia ver uma pessoa, mas eu sabia que ele estava ali, né? E no final desse trono tinha uma coroa de ouro. E ele começou a falar comigo e foi falando. Ao mesmo tempo que eu estava ali tendo essa visão, ele me mostrou lá a entrada de lá da igreja, o caminho todo que passava desde a entrada até chegar lá na nossa casinha, e foi mostrando ali, ele entrando, e falou assim: hoje eu estou visitando a sua casa. E ele entrou, tinha o quartinho lá, e eu tinha muita dificuldade para dormir, né, com os medos que eu falava, tantas coisas que aconteciam ali. E ele chegou na porta do quarto e falou: hoje eu dou paz para vocês dormirem. E passou ali na sala e falou assim: esse lugar é para vocês falarem das maravilhas que eu vou fazer na vida de vocês. E depois mostrou ali a cozinha e uma mão se estendeu assim, e nessa mão tinha um pão lindo, lindo, lindo. Sabe esses pães que a vovó faz aí, aqueles pães caseiros? Um pão muito lindo assim, grande. E ele colocou bem na pontinha da mesa, ali na cabeceira da mesa, e falou: não se preocupe, nunca vai faltar. Aí nisso, ele já falou comigo lá na salinha, disse assim: sai daqui e vai lá contar para elas o que eu estou fazendo na vida de vocês. E eu saí dali, fui lá para a casinha, lá para a sala, estavam minha mãe com minhas irmãs lá, e eu muito emocionada, cheia daquela presença gloriosa de Deus na minha vida, passei para elas o que Deus tinha falado comigo. Foi uma experiência que mudou as nossas vidas. Foi uma experiência para mim assim que baseou a minha fé em Cristo Jesus a cada dia mais me firmar nele. E não importa se eu tive primeiras impressões ruins de cristãos que não eram cristãos de verdade, de pastores que não eram pastores segundo o coração de Deus. Isso não interferiu na minha fé com Cristo Jesus, porque a minha experiência foi pessoal com Ele, e Ele só me deu amor, Ele só cuidou de mim e da minha família. Então, nesse dia, eu lembrei daquele louvor que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E daquele dia em diante, eu resolvi entregar tudo para Ele. Todos aqueles medos, aqueles temores, porque eu me apeguei nessa promessa de Deus que Ele não deixaria faltar, que Ele não deixaria acontecer aquilo que eu tinha medo que acontecesse. E aí tomei minha decisão, me batizei, e foi a melhor escolha da minha vida, e estou até hoje seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Até hoje seguindo a Cristo, né? Sou casada com um pastor muito diferente do que o pastor que nós conhecemos, nossa família conheceu. E realmente servir a Jesus vale a pena. Realmente Ele cumpre
o que diz. No decorrer dos anos, na nossa vida ministerial, na nossa vida como missionárias, né, por aí, eu e meu esposo servindo a Deus, nós tivemos muitos desafios, muitas experiências com essa questão da provisão, do cuidado de Deus conosco. Deus nunca nos desamparou. Nós saímos daquela igreja, nós ficamos muitos anos ainda morando lá, depois de tudo isso. Eu saí de lá para casar, minha irmã saiu de lá para casar, mudou, né? Aquele pastor saiu de lá e depois nós ficamos lá ainda até a gente conseguir se estabilizar, ter emprego, até eu saí para casar, minha irmã para casar, depois Deus preparou tudo, abençoou grandemente a minha família, abençoou meus irmãos, a minha vida, o Senhor abençoou e minha mãe pôde sair de lá e quando ela chegou o final da vida dela, ela estava confortavelmente bem, feliz, já aposentadinha, bem cuidada, né? A minha irmã teve condições de comprar uma casa e uma casinha para ela no fundo da casa dela, assim, uma casinha bem gostosa e ela ficou ali muito tempo, muito bem cuidada pela minha irmã, pela família. E foi isso, Deus cuidou e deu grandes vitórias para nós. Deus cumpre o que diz. Deus se preocupa conosco em todos os detalhes. Até mais.